Glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Irmãos, o texto que nós lemos, nós temos falado nesses últimos dias sobre oração, a importância da oração, quando nós nos apresentamos ao Senhor em oração, em propósito de oração, e quando esse propósito é claro, é específico, como está sendo o propósito da nossa oração pelas madrugadas. E desde então o Espírito Santo tem ministrado sobre nossas vidas, sobre a importância desse tema. E hoje a gente vai entender, através de uma passagem bíblica, uma experiência que Elias teve, que a oração, ela elimina as impurezas da nossa vida, que nos impedem de frutificar. A oração elimina impurezas da nossa vida que nos impedem de frutificar. Por quê? A gente vai entender que através da oração, o Espírito Santo vai revelando ao nosso coração, na nossa mente, coisas da nossa vida que precisam ser mudadas, práticas que precisam ser mudadas, comportamentos que precisam ser mudados. E muitas das vezes são comportamentos, são práticas, são atitudes que nos impedem de frutificar, que nos impedem de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, no texto que o presbítero Assis leu, em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 6, vai estar falando quando Elias traz uma sentença sobre a nação de Israel, né? A gente vai ver um pouquinho antes, no versículo 16, do versículo 30 ao 33, o seguinte: nessa época, quem era o rei de Israel? O reino do norte ali, que nessa época o Israel estava dividido em dois reinos: reino do norte, que eram as 10 tribos, e reino do sul, que era a tribo de Judá e Benjamim, que ficou com a dinastia de Davi. Então, o reino do norte, se tratando de Israel, nessa época, começou a ser governado por Acabe, o rei Acabe. Olha o que diz o texto sagrado: e fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Se você for ver reis, alguns reis que foram antes de Acabe, os homens foram horríveis, mas Acabe conseguiu ser pior do que eles. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Então ele conseguiu ser uma versão piorada de todos os reis anteriores a ele, pelas práticas. E para piorar, ele pega uma mulher e casa com uma mulher que era filha do rei, que se curvavam, que tinha uma prática de adorar outros deuses, Baal, enfim, todo o panteão ali de deuses baalins. Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, a Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Você entendeu? Ele fez mais para irritar o Senhor Deus do que todos os outros reis que vieram antes dele. Então Deus estava furioso, Deus entendeu que precisava corrigir essa nação. E nós muitas das vezes só aprendemos quando somos prejudicados em áreas de nossa vida que muito nós prezamos, aquilo que muito nós damos valor, é nessa área que Deus vai tocar, é nessa área que Deus vai dar um jeitinho de mexer, para que nós venhamos cair em si e voltar para o caminho, e voltar para o propósito que Deus tem para a nossa vida. Então a nação de Israel, conduzida por esse rei leva toda a nação a se afastar dos caminhos do Senhor. E Deus precisava trazer essa nação de volta para o seu caminho.
e ele toca naquilo que era muito importante para o povo de Israel. Aí no versículo 1 do texto que o irmão Assileu, o presbítero Assileu, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, nós vemos: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Elias vai até Acabe, o rei. Elias era o profeta de Deus, que Deus envia para confrontar e dar a sentença do que iria acontecer com Acabe e com toda a nação. E o Elias vai a Acabe e diz: vive o Senhor, Deus de Israel, perante a cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A gente vai ver em Lucas, Jesus falando, agora eu não vou lembrar a referência, Lucas capítulo, deixa eu achar aqui, Lucas capítulo 4, versículo 25, Jesus falando: no tempo de Elias, posso lhes afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, mas quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu, aí Jesus vai dizer que o Senhor manifestou a graça dele sobre uma viúva que não era de Serepta, de Sidom, não era israelita. Então, Jesus menciona aqui que essa seca, essa falta de chuva, esse mal que veio sobre Israel por conta do afastamento de Deus, por se afastar do propósito original de Deus, durou quanto tempo? 3 anos e meio. No texto de 1 Reis, a gente não vai encontrar essa informação, só vai dizer que foi muito tempo. Lá em Tiago faz essa mesma menção dos 3 anos e meio, Tiago capítulo 5, versículo 17, 3 anos e meio ficou sem chover, e Elias chega para Acabe, para o rei Acabe, para o rei que havia conduzido o povo de Israel a adorar outros deuses, um rei que havia levantado altares, construído imagens, para que o seu povo, o povo de Deus, viesse adorar essas imagens. Agora vem a correção de Deus, vem a punição de Deus, para que esse povo viesse voltar para Deus. Acompanhe comigo, aí lá no versículo 3 e 4, retira-te daqui. Agora vem a mensagem de Deus para Elias, a hora que ele entrega a profecia para o rei Acabe e diz: Elias, entregou a mensagem, meu filho, agora retira-te daqui e vai para o Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro que eu tenho ordenado, os covos que ali te sustente. Irmãos, na crise a gente vai entender que quando Deus está provando, que quando Deus está provando a nação, que quando Deus está chacoalhando o mundo, Ele nos sustenta. Ele nos sustenta. A gente vai entender que Elias, homem de Deus, que não se curvou diante das imagens Baalins, diante das imagens que Acabe havia construído com sua esposa, quando Deus se responsabiliza em cuidar de Elias. Imagine só, todo mundo passando a maior seca, em algum lugar que Deus havia especificado, junto ao ribeiro de Querite, lá tem o ribeiro, Elias, que tem água em abundância para você ficar por esses dias, eu vou te guardar. O que Deus estava dizendo para Elias? Elias, eu vou te guardar dessa crise que vai vir pelo mundo, eu vou te guardar dessa crise que a nação vai passar. Ei, irmão, eu pergunto aqui, você que está em casa, faltou pão na tua casa? Nessa crise pandêmica que houve, que estamos vivendo ainda? Nessa crise que está acontecendo no mundo, foi um ano em que muitos irmãos, a Fernanda acabou de testemunhar, foi um ano que muitas pessoas foram abençoadas. Então, em um mesmo contexto, onde muitas pessoas estão passando por privações, provações, as pessoas que não se curvam
que não seguem o padrão comum do mundo, o Senhor guarda, o Senhor sustenta. Ele tinha água, e se você imagina, uma vez eu ouvi algum pregador contando, de onde que esse corvo, imagina o urubu, o povo lá do norte sabe, é melhor dizer que era um urubu, imagina o urubu trazendo carne para Elias, corvo trazendo carne para Elias, é um animal carnívoro, não tinha carne em lugar nenhum, onde esse corvo achava carne, segundo esse pregador, que eu não lembro agora o nome, ele dizia que era o único lugar que tinha comida, era no palácio. Agora imagina só, o cozinheiro do rei preparando lá as comidas do Acabe, o corvo chegava a mando de Deus, pousava na janela, daqui a pouco o cozinheiro virava para lá, o corvo, não sei como é o barulho de corvo, chegava lá, beliscava 2 pedaços de bife lá em Manterezinha, e ó, pro Ribeiro de Querite, Elias, o sol já estava pela metade ali do céu, Nilson, o Elias já preparando ali o fogo, né? Não tinha isqueiro naquela época, preparando o fogo ali, daqui a pouco chegava o corvo com uns pedação de bife, de frango, enfim. Elias só pegava, dava aquela lavadinha, colocava lá para churrasco, era churrasco todo dia. Enquanto a nação estava passando por provação, privação, Elias estava sendo sustentado por um corvo, porque Deus dera ordem. Aí no capítulo 17, lá no versículo 9, levante, só que aí, irmãos, era muito tempo, fazia mais de ano que não chovia, o ribeiro secou, e Elias começa a ficar preocupado, e agora? Aí o Senhor fala para Elias, levanta-te agora e vai para Serepta, que é uma região de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Uma viúva iria sustentar Elias. Só que a gente vai ver que quando Elias chega diante dessa viúva, a viúva não tinha, no dia que ele chega, a viúva, todos conhecem essa história, só tinha um punhado de farinha e uma botija com um pouco de azeite. E quando Elias está chegando, se aproximando da cidade, ela sai pelos portões da cidade para pegar alguns gravetos, para fazer fogo, para fazer um bolo e assar para ela e seu filho. Aí Elias entende pelo Espírito Santo que aquela viúva que iria sustentar ele, ok, Senhor, vou chegar nela. Aí ele cumprimenta ela diz, e ele pede, moça, me dá um pedaço de pão, me dá algo para eu comer. E ela diz, Senhor, vive o Senhor Deus que eu só tenho um punhadinho de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolo bem pequeno, para eu e o meu filho comer, e amanhã a gente não tem o que comer, e a gente vai esperar a morte. O que o Elias diz para ela? Faz o seguinte, faz 2 bolos, esse bolo que você ia fazer para você e para o teu filho, divide ele no meio, faz um para vocês e um para mim, mas traz primeiro o meu. Ela olhou aquela proposta e disse, será? A gente entende aqui que existem momentos que Deus prepara a oportunidade para o pouco que a gente tem, a gente compartilhar com alguém que está mais precisado que a gente. Quantos dias Elias andou para chegar até a viúva, a entrada da cidade? E a viúva viu aquilo ali, não como alguém que estava querendo explorar ela, aquela viúva viu como uma oportunidade de ser abençoada por Deus. Ela não viu como alguém que estava querendo tirar o que ela tinha, mas alguém que poderia ser um instrumento, um canal de bênção na vida dela. Então ela ouve aquela instrução do profeta, do homem de Deus, pega aquele pouco que ela tem, divide a farinha no meio, faz um bolo menor ainda para ela e um outro para o filho, para o Elias. Ela assa primeiro um, leva lá para o Elias, está aqui. A hora que ela volta, a farinha da panela, vai ver a farinha na panela,
a panela estava cheia. Ela vai ver o azeite na botija, o azeite estava cheio, a botija estava cheia. Aí ela ficou maravilhada, ela convida ele para ele morar como se fosse um ático da casa dela, e ele passa ali todo esse período de seca. O Senhor sustentando o seu profeta, usando uma viúva pobre, uma pessoa que não tinha condições nenhuma. A gente vai entender nesse contexto que nós não podemos ignorar as coisas simples que muitas das vezes o Senhor tem colocado em nossa volta. Imagina Elias, se fosse eu ou você, chegando diante de uma cidade, olha, aquela viúva que vai te sustentar. Mas Senhor, ela acabou de falar que não tem nada, ela só tem um pouquinho para hoje e amanhã. Eu achei que o Senhor me mandou aqui para uma viúva rica, para alguém, uma pessoa rica me sustentar, mas uma pessoa pobre me sustentar? Como assim? Não duvide dos pequenos sinais. A gente ainda vai falar disso hoje, vamos falar disso no domingo. Muitas das vezes o Senhor está manifestando pequenos sinais na nossa vida e a gente está ignorando. Não ignore a simplicidade das pessoas que o Senhor tem colocado na tua vida para te abençoar. A gente, muitas das vezes, nós imaginamos que a providência vai vir de alguém que pode mudar a nossa vida. E às vezes o Senhor usa pessoas simples que mudam nossas vidas. Elias foi sustentado por uma viúva pobre que só tinha um pouquinho para comer e no outro dia morrer. Amém, irmãos? Aí lá no versículo 14, a farinha da panela, a gente vai dizer, a gente acabou de falar isso, que a farinha da panela e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Ou seja, aquela provisão de Deus sobre Elias e a viúva era enquanto o Senhor retia a chuva dos céus. Porque não tendo chuva, não tinha condição de trabalho, não tinha condição de semeadura, logo não tinha colheita. Ou seja, a provisão de Deus, o sobrenatural de Deus, acontece quando eu e você não podemos fazer nada. A hora que você começa a caminhar, a hora que já existe a possibilidade de você encarar, em você colocar a mão no arado, o Senhor, Ele se responsabiliza de te abençoar. Daqui a pouco, essa provisão, sempre, todo dia ela ia lá, fazia um bolo, no outro dia a vasilha estava cheia de volta. O dia que choveu, o dia que voltou à normalidade, aí ela teve que comprar, a irmã Terezinha, ela teve que comprar a farinha, ela teve que comprar a botija, porque agora já existiam possibilidades naturais dela prover o seu sustento, dela trabalhar, dela correr atrás, e Deus abençoava. Amém? Aí lá no capítulo 18, já do versículo 1, e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo, agora, irmãos, passou os 3 anos e meio, a nação de Israel se encontrava num caos. A gente sabe, essa última temporada não choveu o que deveria ter chovido, e o que aconteceu? Racionamento, e já existe possibilidade, a gente passou por racionamento de água, como o sistema elétrico brasileiro é movido a hidrelétricas, já existe a possibilidade de existir apagões, e para que não exista apagões, vai começar a ter rodízio elétrico, de tal hora, da tal hora, o bairro tal, como aconteceu de água, porque não está tendo água, as turbinas das hidrelétricas não estão funcionando dentro da sua normalidade, e isso gera um caos. Agora imagina em uma cultura, em uma época que não existia nada disso, onde a cultura girava em torno do plantio, onde a economia girava em torno da agropecuária, da semeadura,
Estava todo mundo quebrado, ninguém tinha nada, ninguém plantava, ninguém colhia, os animais foram morrendo, virou um caos. Mas chega a palavra de Deus: Elias, agora eu comecei a mexer com o povo, vai atrás do Acabe, vai atrás desse rei. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Toda aprovação tem um fim, tem um começo, meio e fim. Eu não sei em que momento está a tua aprovação, mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo: ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. Agora, o quanto você vai ficar nesse meio, depende de você. Amém? A seca, a gente vai ver, castigava miseravelmente. Deus tem os seus meios de chamar o seu povo para si. Então vamos entender que muitas das vezes privações, provações, ventos que passamos em nossa vida são ferramentas, Poliana, que Deus usa para nos aproximar dele, para que nós venhamos voltar ao seu propósito, para que nós venhamos estar onde ele quer que nós venhamos estar. Aí lá no versículo 5 do capítulo 18 de 1 Reis: e disse Acabe a Obadias. Obadias era o mordomo do rei, um homem muito temente a Deus. E determinada manhã, Acabe, os seus animais estavam quase que morrendo. Aí ele pega um dos que estavam melhorzinho ali e convida esse Obadias, que era um homem de Deus: Obadias, vamos procurar em algum lugar, vamos ler. E disse Acabe a Obadias: veja, vai pela terra, a todas as fontes de água, e a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não percamos todos os animais. Eles estavam perdendo todos os animais. E ele convida esse mordomo, que era um servo, uma pessoa temente a Deus. Esse camarada, teve uma época ainda dentro desse contexto, desses 3 anos e meio, que Jezabel mandou matar todos os profetas de Deus. E esse Obadias pega 100 desses profetas e esconde em uma caverna. Tá, aí Acabe chama esse camarada: vamos atrás de água, vamos atrás de alguma coisa para dar para esses animais. Aí eles se dividem: você vai para lá e eu vou por aqui. E Obadias foi no seu caminho, atrás de água. Nesse caminho, olha o que Obadias vai encontrando. Porque, irmãos, 3 anos e meio que não chove. O rei, dentro dos portões do seu palácio, ainda tinha alguma coisa para que os animais pudessem comer e não morrer. Agora, pelo caminho, era isso que eles encontravam: só destruição, só desgraça. E conforme esses animais iam morrendo, ia gerando sujeira, ia atraindo mosca, ratos, insetos, e isso passava doença para as pessoas. As pessoas irmão, virou uma miséria, uma calamidade, uma sujeira só a nação de Israel. A nação de Israel estava contaminada com pragas, a nação de Israel estava contaminada com doenças, decorrente da morte de todos esses animais que não tinham o que comer e iam morrendo. Tudo porque um povo resolveu se prostrar, caminhar em uma direção que não era a de Deus, confiar em alguém que não era de Deus. Era uma cisterna mais ou menos como essa, amarelada, cheia de mosquito. De repente, se fosse pelo Brasil, cheia de dengue. Mas era pouca água que tinha. Aí as pessoas tomavam a pouca água que achavam nesses poços, aquela água amarelada, ficavam doentes, cheios de verme. Isso ia gerando mais doenças, mais problemas, porque o povo resolveu se afastar dos propósitos do Senhor. E quando nós nos afastamos do propósito do Senhor para a nossa vida, nós ficamos infrutíferos. E a gente vai entender que a oração com propósito, ela nos torna frutífero.
A nação de Israel resolveu adorar outros deuses, e ela se torna infrutífera. A nação de Israel resolveu confiar em outros deuses, em suas habilidades, e ela se tornou infrutífera. Mas passando um pouquinho para frente, a pouca água que era encontrada era dividida com animais. Imagina a situação, o caos que estava em Israel. Aí lá no capítulo 18 de 1 Reis, capítulo 17, vai dizer: e sucedeu que, vendo Acabe e Elias, porque aí o Obadias, ele encontra o Elias, e o Elias vai dizer: Obadias, me leva até Acabe. E ele, longe de mim. O Acabe, irmãos, já tinha mandado procurar Elias nos 4 cantos da terra. O exército de Israel estava varrendo a nação, procurando o Elias. Só que o Elias estava escondido com a viúva de Serepta? Não, Elias estava escondido no Senhor. Lembram da pregação que o presbítero Rodrigo ministrou num domingo aqui, sobre o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Então Elias estava ali, todo dia comendo um pãozinho quentinho, tinha água, porque o Senhor estava sustentando, o Senhor estava guardando dele. E sucedeu que, vendo Acabe e Elias, quando eles se encontram, lembrem, Elias está indo dizer que vai voltar a chover, mas para que isso acontecesse, um clamor, uma oração precisava ser feita. O povo precisaria decidir em qual Deus, em qual caminho queria caminhar. Mais para frente um pouquinho, Acabe aí nessa conversa, olha o que diz Acabe a Elias: és tu o perturbador de Israel? Irmãos, um rei que desviou todo um povo, que trouxe toda essa desgraça, esse mal sobre a nação, a hora que ele encontra o Elias, o profeta de Deus, ele diz: és tu o perturbador de Israel? Ou seja, ele estava atribuindo tudo aquilo que estava acontecendo na nação a Elias. Aí a gente vai ver nos primeiros textos que nós já lemos hoje, que Acabe foi um dos piores reis. Ele conseguiu ser pior que todos os reis de Israel. Todos os reis de Israel. E na hora que ele se encontra com Elias, ele transfere a culpa tudo para Elias. Aí Elias, sai para lá. Aí lá no versículo 18, eu não tenho perturbado a Israel, ou seja, eu não tenho trazido esse problema para Israel, não, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins, a outros deuses. Ou seja, Elias confronta e mostra para Acabe que ele era o responsável. É muito normal, muitas das vezes passamos por situações na nossa vida e nós queremos transferir a responsabilidade, transferir a culpa. Ainda hoje eu falava para uma pessoa: Deus só age na nossa vida, Deus só age na nossa causa quando nós assumimos a nossa responsabilidade, quando nós assumimos a nossa parcela de culpa. Aí a gente vai ver que o Acabe havia largado os caminhos do Senhor para caminhar nos caminhos dos Baalins, de Baal. Quem era Baal? Deus do sol. Ele era entendido como um Deus que era responsável pela germinação e crescimento da lavoura. Está entendendo? O Senhor, ele confronta a nossa confiança.
onde está a nossa confiança? Acabe entendia que a nação de Israel ia ser muito próspera, frutífera, ia ser o Brasil daquela época em exportação de grãos, o maior exportador de grãos, confiando, depositando a confiança em Baal, que era responsável, o Deus responsável pela germinação, pelo crescimento da lavoura, o aumento dos rebanhos, a fecundidade das famílias. Em tempos de seca e peste, sacrificavam até vítimas humanas para apaziguar sua ira. Foi o que aconteceu quando começou a parar de chover. Eles começaram a sacrificar os profetas, começaram pelos profetas, para apaziguar a ira de Baal, para que a terra voltasse a ser frutífera, para que chovesse, para que os rebanhos se multiplicassem. E Deus toca justamente onde estava a confiança de Acabe, onde estava a confiança do povo. Aí eu pergunto a você agora, onde está a sua confiança? Em que está depositado a sua confiança? Deus vai e toca aonde estava, confronta Acabe. Tudo aquilo que ele acreditava em alguém, em um ser que poderia ajudá-lo, o Senhor mostra, olha, não ajuda de nada não. Deus estava dizendo, é eu que devo ser na tua vida, eu devo ser na tua vida. Aí eles cultuavam paralelamente a Será, é uma deusa da fertilidade, também conhecida como Astarote. Quem adorava, os filhos tinha uma vida frutífera, a lavoura multiplicava, os grãos de milho se multiplicavam, enfim, e Deus toca justamente aí, aonde estava a confiança do povo. Então a gente vai entender que a consequência de substituir Deus por qualquer outra coisa, nos torna infrutíferos. Quando substituímos Deus por qualquer outra coisa, ficamos infrutíferos. E a terra, nos tornamos terra seca. As nossas expectativas, elas não são correspondidas, porque o nosso foco, a nossa confiança, ou é às vezes naquilo que o patrão pode fazer, aquilo que o meu esforço lá no meu trabalho pode me causar, pode me levar, ou o meu comportamento, a minha maneira de ser. Aí o salmista no Salmo 25, 24, agora, ou 20, não lembro agora, vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção à nossa confiança para resolver as nossas demandas, precisa ser o Senhor. Lá no versículo 19 e 20, Elias faz o convite para Acabe, agora pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Aserá, ou seja, eram 850 pessoas, profetas contra 850 contra 1, e então Acabe convocou todos os filhos de Israel. Então, lá no Monte Carmelo, estava toda a nação, mais próximo, onde seria levantado o sacrifício, estavam os 850 profetas de Baal e Aserá, e de um outro lado só o Elias. Aí ele dá a instrução. Então Elias se chegou, lá no versículo 21, então Elias se chegou a todo o povo e disse, agora aqui irmãos, essa aqui é pesada. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal é Deus, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. O povo estava indeciso, o povo estava em cima do muro. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? E aí a gente vai entender que muitas das vezes pessoas que frequentam igrejas, que volta e meio passam pelas igrejas, que procuram o Senhor,
e não frutificam, porque estão cocheando entre dois pensamentos, não decidem aquilo que querem para as suas vidas. Muitas das vezes querem o favor do Senhor, querem a bênção do Senhor, mas não querem caminhar com o dono da bênção, não querem viver a vida que o dono da bênção tem para as suas vidas. Isso os torna infrutíferos. O que a Bíblia fala sobre cochear entre dois pensamentos? Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ou a gente é, ou a gente não é. Sabe quem gosta do indeciso? Sabe quem é que gosta do morno? Sabe? O diabo. Porque ele sabe que se você estiver em cima do muro, cocheando entre dois pensamentos, você está fazendo a vontade dele. Você estava fazendo a vontade dele. Características de pessoas que ficam em cima do muro ou na janela, ou seja, os indecisos, os críticos. A mulher de Davi, Mical, estava na janela, não se sentiu parte da alegria do seu marido. Lembram quando Davi traz de volta a Arca da Aliança para junto de si, da cidade? Ele vem fazendo uma festa, todo mundo feliz com ele. Ele tira suas vestes reais e começa a dançar como uma pessoa comum, porque ele estava diante de Deus, ele era uma pessoa comum, e ele expressa isso com a sua dança, com a sua atitude, e ela começa a criticá-lo, ridicularizá-lo. Ela não quer participar da alegria que todo o povo está participando, e começa a criticar. E você vai ver que, na consequência desse texto, ela é amaldiçoada por isso, por ficar na janela, por ficar em cima do muro. Outra pessoa, lembram do jovem Eutico, está lá no livro de Atos, capítulo 20, se eu não me engano. Depois você procura sobre a passagem do jovem Eutico. Paulo estava numa pregação assim, irmãos, domingo eu fui ver, foi quase 1 hora de ministração, eu fiquei assustado. Ainda bem que não tem janela para ninguém, irmão, porque de repente tinha caído alguém. Mas Paulo estava pregando de repente desde as 7 da manhã. E já era de madrugada. E o povo estava com sono, igual muitas das vezes a gente fica. E na hora que o Paulo pregando, e o jovem Eutico foi para a janela. Olha lá, o jovem Eutico na janela, prestando atenção no Paulo e prestando atenção em outras coisas que estava passando. Prestando atenção no Paulo, daqui a pouco, essa dúvida daquilo que ele para onde ele levava a sua atenção, levou a ele a um sono profundo. Daqui a pouco ele, lá da janela, lá do 3º andar, se eu não me engano, morreu, irmã Terezinha, na hora. Aí Paulo vai lá, faz uma oração, o homem volta. Não podemos cochear entre dois pensamentos, ou é ou não é. Você quer ou você não quer. Se você quer, esteja pronto para desfrutar das bênçãos de Deus. Mas se você não quer, esteja pronto para desfrutar das consequências. É ou não é? É ou não é? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Deem-se, pois, 2 bezerros. Aí Elias manda os 850 profetas de Baal e Aserá trazerem um animal, 2 bezerros, e eles prepararam. Aí Elias fala, como vocês são em muitos, fazem vocês primeiro enquanto eu vou preparando aqui. Irmãos, eles começaram ali a preparar. O detalhe, esse bezerro que estava sobre as pedras, sobre o altar, ele teria que ser queimado não com manipulação humana para acender o fogo, para queimar aquele bezerro. O propósito era, Poliana, cair fogo do céu e consumir o holocausto,
a oferta ali. E eles começaram naquele ritual, começaram de manhã, já era meio-dia e nada. Aí lá no versículo 24 do capítulo 18 vai dizer: então invocai o nome do vosso Deus. E invocaram o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será o Deus. Aí você vai ver que lá no capítulo 27 e 28, Elias começa a zombar deles. Ei pessoal, ó, já é meio-dia e nada. Já é meio-dia e nada. Façam o seguinte, gritem mais alto, falem mais alto. Aí daqui a pouco você vai ver que eles começaram a se retalhavam com facas e com lancetas, conforme seu costume, e nada acontecia. Aqueles mesmos deuses que os levaram a um caminho errado, olha isso, guarde isso. Os mesmos deuses que os motivaram a um caminho errado, a afastar-se do Senhor, agora estavam tirando suas vidas, estavam fazendo com que eles fizessem cortes no seu corpo, estavam destruindo os seus corpos. E é assim que muitas das vezes, não sempre, funciona com o pecado. É assim que muitas das vezes tudo aquilo que nos afasta de Deus vem como algo bom, vem como algo prazeroso. Está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Daqui a pouco está tirando a tua vida, daqui a pouco está te trazendo dor, daqui a pouco está te trazendo sofrimento. E Elias está lá do outro lado só rindo de tudo aquilo ali. Guardou isso? Tudo aquilo que nos afasta de Deus, que no primeiro momento, Poliana, às vezes é prazeroso, é gostoso, está todo mundo fazendo, vamos fazer também. Com um determinado momento, porque todo prazer mundano tem tempo de validade, e no final do seu tempo, vai te trazer dor, vai te trazer sofrimento. Pegou isso? Os irmãos que estão assistindo em casa pegaram isso? Todo sofrimento mundano, tudo aquilo que te afasta de Deus, no primeiro momento, te traz prazer, te traz alegria, porque está todo mundo fazendo, é bacana, vejam, todo mundo faz, todo mundo tem, vamos fazer também. Só que no final te traz dor, te traz sofrimento, e se você não morrer, te deixa cicatrizes para o resto da vida. Te deixa cicatrizes para o resto da vida. Não deu em nada tudo aquilo ali. Agora o Elias, ei, chega aqui comigo. Elias, chega, agora aqui, ó. Agora é minha vez. Chegai-vos a mim. Aí ele reúne todo o povo a ele. Ele restaura o altar, porque no Monte Carmelo era um lugar de adoração a Deus, que Acabe e Jezabel haviam designados para queimar sacrifício a outros deuses. Eles haviam corrompido o culto a Deus. Isso aqui dá uma outra mensagem linda. Elias organiza o altar, ele coloca o animal sobre o altar. Aí lá no versículo 32, 33, e com aquelas pedras edificou o altar do Senhor, depois fez, irmãos, olha aqui, o altar está aqui, imagina que aqui é o altar. Elias preparou tudo, Elias fez uma valeta, cavou em volta do altar, ó. Cavou em volta do altar, e falou para umas pessoas que ali estavam, pegam água, muitos baldes, e enchem isso aqui de água. E eles encheram de água. Aí você me pergunta, mas, pastor, se não tinha água, de onde que eles traziam essa água? Isso eu aprendi há uns 18 anos atrás, no congresso de jovem, lá no Tatuquara. Primeiro congresso que nós participamos lá. Da extinta Umar Bempar, uma coisa assim. O pastor Sadraque. Da onde veio a água se há mais de 3 anos e meio não tinha água? E da onde que Elias pega essa água para... Olha o detalhe, era para jogar sobre o animal, era para jogar sobre a lenha,
e era essa valeta que estava em volta do altar, era para encher de água, até ela não ter condições de esvaziar. Da onde vinha essa água? Alguém tem uma sugestão? Se não chovia há 3 anos e meio, o Monte Carmelo ou o Monte do Carmo, hoje lá nessa região, são várias cidades em volta do Monte Carmelo, e no próprio Monte Carmelo tem cidades conhecidas lá. Aí, a gente vai entender, só para eu responder a questão do Monte Carmelo, de onde vinha essa água. Essa água vinha do mar Mediterrâneo. Aqui está o Monte Carmelo, ali está o Mediterrâneo, só que a água aqui não dá para tomar, mas para jogar, para fazer um negócio bonito ali, ó, para que o poder de Deus viesse a ser manifesto, ele deu aquela exagerada, encheu de água, e ia lá o povo no mar Mediterrâneo, pegava a água, derramava aqui, a hora que estava encharcado o troço, que a água aqui na valeta não desceu mais, que a terra já não descia mais água. Aí o Elias, lá no versículo 36, 37, ele faz a seguinte oração: a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Uma oração que, irmãos, uma oração que não durou de repente 40 segundos. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, aprenda, que hoje fique conhecendo que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles se voltar para Ti. Elias orando, então o fogo do céu caiu, e queimou completamente o holocausto, a lenha, a pedra, irmãos, oh, aleluia, e o chão, e também secou totalmente a valeta. Irmãos, o fogo caiu, ô Nilson, imagina o troço, o fogo caiu de um jeito que as pedras foram consumidas. Imagina o poder desse fogo. Quando essa ministração aqui está na boca de um pregador pentecostal, e o povo pega fogo. Só que esse povo aqui, eles não estavam precisando de fogo. Esse povo aqui, que havia se tornado infrutífero por conta da falta de água, esse povo estava precisando de água. O que ia resolver o problema do povo não era fogo caído do céu, mas era a água que poderia ser derramada desse céu. E muitas das vezes nós nos deparamos com um culto maravilhoso, glorioso, onde o fogo cai, onde pessoas falam em línguas, mas no outro dia a água que é o Espírito Santo não ministrou, não fluiu no nosso ser, no nosso coração. Lembram? Eles não precisavam de fogo, a terra estava arrasada, a terra estava contaminada, estava suja. Esse povo precisava de água para a terra se tornar frutífera. Esse povo precisava de água para essa água que iria cair do céu limpar a terra, limpar aquela contaminação, matar aqueles mosquitos, tirar toda aquela sujeira. Existem momentos da nossa vida que a gente não precisa de exibição, não precisa ficar se aparecendo, mas permitir que o Espírito Santo venha trabalhar na nossa vida. Senhor, derrama da Tua chuva sobre o meu ser, trabalha no meu coração, ó Espírito Santo de Deus, que um dos Teus símbolos é a água, vem sobre minha vida, limpa o meu ser, limpa o meu coração, me torna frutífero na Tua casa, me torna frutífero no Teu reino. Quando o povo viu isso, todos gritaram, aí maravilhoso, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
A partir do momento em que esse povo reconhece que só o Senhor era Deus, irmãos, aí a coisa muda. Elias disse a Acabe: vai, corre, bebe, porque já ouço barulho de chuva pesada. Acabe: mas eu não estou ouvindo nada. Vai vir chuva pesada. Aí na continuação do texto, você vai ver que Elias sobe mais um pouco, ele e seu moço, seu ajudante, mais acima do Monte Carmelo. Ele coloca a sua cabeça sobre o seu joelho e começa a orar a Deus, para que Deus viesse confirmar a palavra que ele havia liberado, que iria chover. E enquanto ele está orando, ele diz para o seu moço: vai, olha para a banda do mar, se você está vendo alguma coisa. Resumindo, esse camarada vai 7 vezes, e volta: olha, não estou vendo nada, vai de novo, não estou vendo nada, vai de novo, não estou vendo nada. Na 7ª vez, ele diz que ele está vendo uma pequena nuvem. Mas profeta, o senhor falou que vai cair muita chuva, para arrumar o que a gente está precisando arrumar, para a terra ficar preparada do jeito que a gente está precisando, para a chuva lamber, limpar a terra do jeito que a gente está precisando, tem que ser muita chuva. Essa chuvinha aí, ó, não enche nenhuma xícara de café dessas pequenas. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí tem aquela canção: e esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Mas era tão pequeno o sinal. A gente falou mais cedo, para nós não desprezarmos os pequenos sinais na nossa vida. O Senhor vai colocar no teu caminho, na tua vida, pequenos sinais. Não despreze. Como eu falei no início, às vezes a gente imagina, irmã Terezinha, que Deus vai se manifestar de uma forma, e às vezes Deus, já está alguém do nosso lado, que Deus está querendo usar para lhe trazer uma abundante chuva de graça sobre a nossa vida, e a gente está usando de menosprezo. Isso aí não é nada, não é nada. Não desprezemos os pequenos sinais, dentro de uma pequena nuvem, Deus pode trazer uma abundante chuva. Você crê nisso? Você que está ouvindo em casa, você crê nisso? Dentro de uma pequena chuva, dentro de uma pequena nuvem, Deus pode trazer uma abundante chuva, que vai saciar todas as tuas necessidades. Aleluia! Não despreze os pequenos sinais. Aleluia! Nuvens escuras aparecem no céu. Começou a ventar. O céu que estava claro, daqui a pouco escurece. Começou a chover forte. Irmãos, um outro dia a gente falou dessa dinâmica. Lá na área do Mediterrâneo, em determinado local ali do Mediterrâneo, que costeava com Israel, começou a esquentar mais do que devia. Essa água foi evaporando, mais ou menos aquele processo ali, ó. Daqui a pouco veio um vento forte. Quem que soprou esse vento? Quem que soprou esse vento? Ou quem que deu a ordem para o vento? Imagina, a nação de Israel está aqui, o Monte Carmelo está aqui, e o mar Mediterrâneo está aqui. Mais ou menos aquilo ali. Aqui esquenta, a água sobe, e daqui a pouco alguém... Aí o Acabezinho na carroça dele, descendo o Monte Carmelo, teve que acelerar. Leia esse texto em casa, é lindo, é lindo. Aí a gente vai entender, irmãos, mas quem é este? Os discípulos falando que até o vento e o mar lhe obedecem. Quando Deus quer agir na nossa vida, Ele usa de fenômenos naturais para te abençoar, porque Ele tem todo o poder. Aleluia! Glória a Deus! Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Chuva suficiente para limpar a terra e torná-la boa para a plantação. Dentro de uma pequena nuvem, Deus tem abundante chuva para a sua vida.
A oração, tudo fruto de uma oração, onde o povo se prostra diante de Deus. A nossa oração, ela tem o poder de eliminar as impurezas da nossa vida, que nos impedem de frutificar. Amém? Amém? Não despreze os pequenos sinais que Deus está manifestando ou vai começar a manifestar a partir desse propósito que nós estamos de madrugada. Não despreze os pequenos sinais que você vai começar a ver. Não despreze os pequenos telefonemas que vão te ligar, porque um deles pode ser Deus mandando te ligarem. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Se coloque de pé, irmãos. Glória a Deus. Não despreze os pequenos sinais. A nossa oração, ela torna muitas das vezes a nossa vida, que anda infrutífera em muitas áreas, em terra boa, para frutificação, para a manifestação da graça de Deus. Aí sim você vai poder cantar: chuva de graças, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, Deus já